Bom dia a todos, uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã, para a gente poder dividir um pouquinho aquilo que Deus tem falado. E nessa manhã eu quero trazer aqui acho que o maior jargão, cristão que a gente conhece, e quero dizer que Deus é bom. Eu vim nessa manhã para dizer isso. A mensagem podia terminar aqui, agora, porque o que eu tenho para dizer é que Deus é bom, Deus é fiel sempre, e o amor dele é algo que a gente precisa aprender. Quero te convidar para abrir a Bíblia, quero ler um texto no livro de Atos, no capítulo 16, versículos 19 até o 26. Ele fala quando Paulo e Silas, eles foram açoitados e foram presos. Atos 16, 19. A palavra diz assim: vendo seus senhores que se eles desfizer a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Sabe que essa semana eu recebi uma mensagem no WhatsApp e me fez pensar muito. Era de uma jovem senhora, que casou-se ali meados de fevereiro, março, comecinho ali da quarentena. Ela casou, o seu esposo, que é um pastor na cidade de Osório, ele é jovem, mas casou ali com volta de 40 anos, 30 e poucos, 40 anos. Ele, nessa semana, a gente teve aí uma notícia triste que ele teve um infarto. Estava no hospital, foi para o hospital, foi encontrado desmaiado, levaram para o hospital, era um infarto. E, graças a Deus, ele está bem, graças a Deus, tudo certo. Mas a mensagem que ela mandou, ela estava assim, tranquila na mensagem, mas ela disse uma coisa que me chamou muita atenção. Ela falou assim: olha, apesar de tudo, Deus tem sido fiel. Falou duas vezes. Deus tem sido fiel. Eu ouvi, claro, que eu entendo a situação, obviamente, eu entendo como a pessoa fica, diante de uma notícia dessa, mas eu fiquei pensando nessa frase: Deus tem sido fiel. E quando a gente pensa assim, Deus tem sido, isso abre uma margem para a gente pensar que talvez em algum momento ele possa não ter sido fiel. A mesma coisa chegar aqui e dizer assim: olha, hoje Deus tem sido bom, hoje Deus é bom. Na verdade, Deus, ele é bom sempre. Deus, ele é fiel sempre. O pastor Ismael, quando acabou a oração dele aqui, ele falou o seguinte: Deus sempre é fiel. E, na verdade, isso me fez pensar assim: como é que a gente enxerga o Evangelho? Como é que a gente está vendo o Evangelho? Como é que a gente compreende as verdades do reino? Quando é que Deus é bom? Quando é que Deus é fiel? Quando é que Deus é digno de ser louvado? Quando é que eu devo chegar e cantar louvores? Quando eu estou feliz? Quando todas as coisas na minha vida estão dando certo?
daí sim, esse é o momento para eu louvar, para eu agradecer. E quando as coisas não estão indo como eu gostaria que estivesse indo, ou como as coisas não acontecem do jeito que eu penso que deveria acontecer, ou quando sobre a minha vida se abate alguma tragédia, nesse momento, Deus deixa de ser bom? Deus deixa de ser fiel nesse momento? Sabe que tem uma passagem da Bíblia onde Moisés conduz o povo que acabara de sair do Egito e eles estão indo então para a terra prometida. E chega uma hora que eles ficam diante do mar. E atrás vem Faraó com seu exército e o povo fica apavorado. O povo fica desesperado. O que vai acontecer agora? Já era. Pô, a gente saiu de lá agora, os caras estão aqui, acabou tudo. E então, Moisés vai orar, Deus manda ele continuar, e o mar se abre, e o povo passa em terra seca, e chega do outro lado, o exército de Faraó está vindo atrás, o mar se fecha, eles morrem, o povo de Israel está salvo, graças a Deus, glória a Deus. O primeiro texto que vem depois disso, mostra que Miriam, ela pega lá um tamborim e sai adorando e louvando a Deus, e as mulheres vão seguindo, então Miriam também adorando a Deus. E cada vez que eu leio esse texto, eu sempre penso, por que elas não adoraram a Deus antes do mar abrir? Como é difícil para nós isso, né? Como é difícil para a gente no momento da dor, no momento que as coisas não acontecem como a gente queria, no momento que a gente se sente frustrado, como é difícil a gente adorar a Deus, a gente agradecer. E eu, assim, óbvio que eu reconheço as perdas, óbvio que eu não vim aqui para minimizar a dor, A dor, ela existe, a gente está vivendo um tempo muito estranho, esse tempo de quarentena, de pandemia, é um tempo muito estranho que ninguém sabe o que vai acontecer, A gente ouve notícias, vacina, essa, vacina aquela, daí a gente fica até desconfiado com as vacinas, chegou a vacina de tal lugar, ixi, eu não sei se eu vou entrar nessa vacina aí ou não, a gente não sabe o que vai acontecer, essa é a verdade, A gente pode pensar, quando o mundo voltar ao normal, quem disse que o mundo volta ao normal? Não sei, não estou dizendo também que não volte, não sei de nada, assim como tu que está aí me ouvindo agora, me assistindo, não sabe o que vai acontecer, nem eu, mas uma coisa eu sei, que independente do que está acontecendo, do que vai acontecer daqui para frente, Deus continua sendo fiel. E é isso que a gente precisa entender. E é nisso que nós precisamos nos pegar, justamente nisso, na fidelidade de Deus. Porque Ele é bom. Deus é bom. O amor dEle, a graça dEle é algo que dura para sempre. Independente do que eu estou passando. Independente das circunstâncias, Ele continua sendo bom. E sempre será bom. Que isso, hein? É água com gás. Deus é bom. E esse texto que a gente leu aqui, ele fala muito sobre isso. E eu volto a dizer, eu não vim aqui para minimizar a dor de ninguém. Eu sei que qualquer situação que a gente está vivendo, que é uma situação difícil, dói. Eu não vim aqui para dizer que nós não podemos sentir essa dor, não podemos ficar triste, não podemos ficar frustrado. Isso são coisas que acontecem na nossa vida que estão além do nosso controle. A gente não pode controlar isso. Eu não posso controlar o que vai, ou impedir algo que pode acontecer com alguém que é muito caro a mim. Pegando essa situação que eu trouxe no começo, do esposo lá que infartou, a esposa assustada, apavorada, não sabe o que vai acontecer. Isso a gente não tem como prever, não tem como mudar essa situação. E eu entendo que existem perdas nesse período que são terríveis, terríveis. A gente tem mais aí de 500 pessoas que já morreram aqui na nossa cidade, em Porto Alegre. Mas quantas pessoas já morreram aí em todo o Brasil? Mais de 100 mil pessoas. Então a gente está falando de algo realmente muito difícil. E
eu creio que não existe alguém que não conhece alguém que não tenha sido infectado aí pelo vírus. Tá? E no momento que a gente sabe disso, olha, fulano está lá com vírus, é uma dor porque a gente não sabe o que vai acontecer. Eu entendo isso. Mas eu quero te falar nessa manhã, é que, independente disso, tá? Não diminuindo a dor, independente disso, Deus, Ele permanece o mesmo. A gente está aqui a gente leu um texto aqui, começou lendo esse texto, onde Paulo e Silas, eles são presos, eles apanham, eles vão para a cadeia, e quando ninguém mais esperava, talvez o que esperasse fosse reclamação, murmuração, eles nos surpreendem louvando a Deus e orando. Só que se a gente voltar um pouco esse texto, só para a gente entender o que está acontecendo, a gente pode ver que essa situação, quando nós olhamos assim, né, o que aconteceu antes, ela tem tudo para deixar esses dois homens mais frustrados ainda. Paulo era um missionário, era um apóstolo, um homem que foi enviado, comissionado pela igreja do tempo dele para pregar as boas novas àqueles que não conheciam Jesus, né, aqueles que não eram judeus. E ele faz uma primeira viagem missionária junto com Barnabé, e sofreu, apanhou, foi apedrejado, mas mesmo assim, quando ele volta, ele está alegre porque ele conseguiu concluir a missão dele. Então, eles começam a planejar uma segunda viagem missionária. Nessa segunda viagem missionária, antes deles partirem, houve um desentendimento entre Paulo e Barnabé, e eles se separam. Barnabé, ele pega Marcos, vai para um lado, e Paulo vai com Silas para o outro lado. E quando a gente lê ali o texto no capítulo 16, eu quero voltar um pouquinho, eu quero ler, só para a gente entender o que está acontecendo, como é que esses homens chegaram aí até onde eles estão. A gente vê ali no versículo 6 do capítulo 16, 16:6. Diz o seguinte: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo a pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Bom, vamos parar um pouquinho aqui. Então, eles estão fazendo a viagem missionária, estão indo com a bênção do Senhor, com a bênção da igreja, cheios de expectativa, porque eles foram separados para a obra do Senhor, e não há nada, olha, mais gratificante quando Deus te comissiona algo e tu vai lá e tu realiza aquilo que Ele mandou tu fazer, e tem ali o reconhecimento da igreja, o apoio da igreja, e eles estão nessa situação. E eles decidem passar por uma determinada região. Vão para lá, vão pregar lá. Daí o Espírito Santo diz, não, para lá não quero que vocês vão para aquele lado de lá. Então, na noite, voltando ali à leitura, versículo 9, à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente, procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, Paulo agora à noite tem uma visão, onde ele vê um homem que diz, vem aqui, vem para a minha região aqui, passa aqui a Macedônia, nos ajuda. Ele conhecendo o Senhor, a forma como o Senhor age, o que ele diz, o que ele conclui? É para lá que Deus quer nos levar. E assim eles fazem. E a Bíblia diz que eles chegam até um local de oração e começam a orar, e uma mulher chamada Lídia ouve, os convida para ficar na casa dela, e eles ficam durante um tempo, e até aí está indo tudo muito bem. Imagina isso, missão bombando, os caras fazendo o que eles tinham que fazer, as coisas acontecendo, as pessoas ouvindo, estava tudo certo. Até que, durante o período quando Paulo ia para o lugar de oração, uma menina, que era possessa de um espírito, passava e ficava dizendo para eles, olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo, escutem eles. Isso passou alguns dias que isso foi acontecendo, até chegar o momento que Paulo, então, ele não aguenta mais, ele pega e repreende aquele espírito que abandona a menina, e a menina fica liberta. Bom, se a missão estava bombando e estava tudo certo,
melhor ainda agora, né? Além das orações, além das pessoas que estavam ouvindo o evangelho, pessoas que estavam se convertendo, nós temos até uma menina liberta de um espírito agora. Só o que acontece? Aí muda então a nossa história. Essa menina, ela tinha algumas pessoas que lucravam com as adivinhações dela. E quando eles viram que a menina não tinha mais aquele espírito, o que eles fizeram? Eles foram lá, pegaram Paulo e Silas, levaram, né, até as autoridades da cidade e disseram: olha, esses caras estão esculhambando com tudo. Poxa vida, os caras, além de eles esculhambarem com tudo, né, com o nosso lucro principalmente, pô, eles estão dizendo para a gente fazer coisas que a gente não tem que fazer, nós somos romanos, não, a gente não tem que fazer essas coisas, esses judeus. Eles foram pegos, foram levados a um lugar onde rasgaram suas roupas e ali eles apanharam de vara. Imagina essa situação. Sendo humilhado, imagina, na frente de todo mundo, pega o cara, segura, rasga a roupa, dá-lhe paulada, e foi ali. Paulo fala, lá depois em Timóteo, ele fala lá que levou, quantas varadas ele levou ao longo da carreira missionária dele. Depois disso, como se não bastasse, vai preso, fica no lugar, preso, amarrado, cheio de dor, ferida e humilhação. O que será que passou pela cabeça de Paulo e Silas naquele momento? Antes da meia-noite ali. Será que eles pararam para pensar um pouco assim, o que aconteceu? O que deu de errado? Às vezes a gente faz isso, né? Quando a gente tem uma expectativa, ou a gente recebe uma direção de Deus, e a gente vai lá e começa a fazer, e as coisas começam a acontecer, e a gente fica animado, e daqui a pouco parece que tudo deu errado, e vem um sentimento de frustração tão grande. E a primeira coisa que a gente faz, a gente tenta achar ali onde é que está o erro. Pô, onde é que eu errei? O que a gente fez de errado? O que a gente não ouviu? Será que era para a gente ter desobedecido o Espírito Santo e ter ido para aquele primeiro lugar lá? Se a gente fosse, será que a gente ia apanhar assim? O que foi errado? Ter expulsado o demônio? Ficar mais tempo nessa cidade? Talvez esse seja o primeiro momento, esse questionamento. O que eu fiz de errado? Mas, geralmente, veio um momento, e esse é um momento terrível, onde a gente começa a culpar a Deus por aquilo que não deu certo na nossa vida. Principalmente quando tu recebe uma direção de Deus para fazer alguma coisa e a coisa não acontece. Eles podiam ter dito ali, qual é que é de Deus? Deus nos traz até aqui, nos impede de ir para o lugar que a gente queria, nos direciona através lá de uma visão, a gente vem para o lugar onde Deus falou que nós deveríamos estar, a gente está fazendo tudo certo, pregando, orando com os irmãos, expulsando demônio, tudo certo, tudo que Jesus mandou os discípulos fazerem, num determinado momento, vão, pregam o evangelho, expulsam demônio, ressuscitem mortos, a gente está fazendo tudo isso. E por que a gente está nessa situação agora? Quantas vezes na tua vida não aconteceu isso? Tudo certo, tudo andando, e daqui a pouco parece que tudo desmorona. Eu quero dizer uma coisa, talvez isso tenha acontecido contigo e tenha te dado essa sensação de frustração. Talvez tu tenha parado para ver onde é que estava o teu erro, talvez tenha encontrado, talvez não. Mas a gente tem uma tendência que a gente sempre precisa encontrar um culpado para as coisas que acontecem conosco. E muitas vezes as pessoas não fazem nem essa autoavaliação. Eu estou passando por isso porque eu fiz isso. Não, a gente já vai direto para culpar outra pessoa. E geralmente essa pessoa é Deus. Ele é o culpado. Ele me frustrou. Ele me impediu. Ele deixou eu chegar nessa situação que eu me encontro hoje. Se isso acontece contigo, eu quero te dizer nessa manhã que com Paulo e Silas não aconteceu. Eles estavam ali, talvez na pior situação que podiam estar. Imagina a dor, imagina o cansaço, e daqui a pouco eles começam a orar, então a Bíblia diz que eles começam a louvar ao Senhor, começam a cantar. Eu sempre fico imaginando qual seria essas canções que eles estavam cantando ali. Que tipo de canção eles cantaram naquele momento? Eu não sei, mas o que eu sei
é que a partir daquele momento que eles começaram a adorar a Deus e louvar a Deus, a Bíblia diz que veio um grande terremoto e todos que estavam naquele lugar foram libertos. E como é que eles conseguiram agradecer, adorar a Deus nesse momento de tristeza? Como é que eles conseguiram exaltar, talvez, a bondade de Deus, o amor de Deus, passando por tudo aquilo? Como é que tu pode agora, nesse momento, eu não sei quais são as tuas perdas aqui nesse período, nesse tempo, eu não sei como é que está a tua vida, talvez preso dentro de casa, talvez tenha perdido o emprego, talvez está aí entrando numa situação de depressão, assustado. A gente sai para a rua e volta para casa sempre desconfiado. A gente sai na rua, agora parece que a gente começa a se acostumar já, né? Mas eu me lembro as primeiras vezes que eu saí e vi o pessoal de máscara, supermercado, o pessoal de máscara, eu ficava olhando aquilo pensando, meu Deus, isso é um filme, cara. A gente está vivendo que nem, parece um filme. Só falta aparecer os zumbis daqui a pouco, né? Porque o que mais está faltando? E a gente saía na rua desconfiado. Quando passava perto de alguém, passava todo mundo de costas, assim, um para o outro. Talvez tu esteja vivendo um período de muito medo, de solidão, afastado de pessoas que tu ama, talvez muito tempo sem ver. Dificuldade financeira. Quantas pessoas, né, por causa da falta de emprego, profissionais autônomos aí que não tinha nem o que comer, nem o que botar na mesa para os filhos. Talvez alguém, algum parente, alguém importante para ti, nesse exato momento está lutando para recuperar sua saúde, talvez numa UTI de um hospital. E de repente tu olhando para isso, te sente impotente porque não pode fazer nada. Mas eu quero te dizer uma coisa, independente disso tudo, nós podemos adorar a Deus, porque quando Paulo e Silas, eles adoraram a Deus, eles estavam adorando a Deus por quem Deus era. Nós estamos falando da natureza de Deus. Deus, Ele é bom sempre. Ainda que as situações para a minha vida possam não ser tão boas, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo fiel. Quando é que Deus te mentiu? Quando é que Deus te prometeu uma coisa que Ele não te cumpriu? Qual dessas promessas que estão aqui, nesse livro sagrado, que não foram cumpridos por Deus, tirando os que estão por vir, mas daquilo que Ele prometeu, e ao seguirmos, quais deles não foram cumpridos, que a gente pode chegar aqui e dizer assim, olha, Deus mentiu nisso. Eu não posso falar isso. Porque eu sei que por mais que muitas vezes minha vida deu várias voltas e aconteceram coisas muito difíceis, Ele continua e sempre foi fiel. E Paulo e Silas, quando eles olharam para Deus e adoraram a Deus, eles estavam adorando a Deus justamente por isso, pelos atributos dele, que são imutáveis. A gente cantou isso aqui agora. Tudo muda, o nome dele, quem ele é, isso não muda jamais. Eu quero nessa manhã, eu quero te incentivar a olhar para aquilo que Deus já fez na tua vida. Sabe que a gente começa a caminhar com Jesus e vê tanta coisa boa, assim, Ele vai fazendo tanta coisa na nossa vida, transformando, mudando situações, às vezes famílias que são destruídas, Deus vai lá e restaura tudo. Pessoas que estão enfermas, Deus vai lá e cura. E a gente glorifica a Deus e nós nos entusiasmamos com isso. Ah, que Deus é esse? Como Ele é bom! E a gente começa a andar com Ele, o tempo começa a passar e começa a acontecer coisa. A gente começa a esquecer aquilo que Ele já fez pela nossa vida. Meu irmão, minha irmã, para tudo agora aí. Para aí. Começa a lembrar agora. Traz aí na tua memória aquilo que vai te trazer esperança para te continuar caminhando, talvez, nesse tempo difícil. Olha para Deus, olha para o amor de Deus. Olha para o que Jesus fez por cada um de nós.
Às vezes a gente entende e crê em Jesus, no que Ele fez. Né? A gente estava vendo ali agora o culto ali para os pequenos e para os grandes, né? Porque a gente estava aqui se divertindo, vendo junto ali. E a gente vendo ali o que Jesus fez. Morreu, ressuscitou por nós. O que Jesus passou? Ele passou pela tua vida, pela minha vida. E ou a gente acredita e mergulha nas verdades que estão aqui, ou a gente está vivendo um papel, ou a gente está escolhendo as partes do Evangelho que a gente quer seguir, quer acreditar. É tudo, meu irmão. Ele morreu por nós, Ele sofreu por nós, aquilo era para nós. Nós não merecemos aquilo que nós ganhamos hoje. Isso é graça, é o amor, nem a salvação é por Ele. A gente não consegue ser salvo por aquilo que a gente faz. Eu vou ser bonzinho para ser salvo. É Jesus. Claro que nós nos esforçamos para segui-lo, para obedecer o que Ele diz, mas é Ele. Meu irmão, a gente está vivendo aqui, claro que todo mundo quer ter uma vida boa, tranquila, né? Todo mundo com saúde, óbvio, mas isso tudo que a gente vive é passageiro. Tudo se resume numa pessoa, nele. Eu olho para mim como sendo a pessoa mais importante do universo, onde tudo tem que fluir, as coisas têm que acontecer tudo de uma ordem perfeita para a minha vida. A vida não é assim. A vida de verdade não é assim. Nós passamos provações em cima de provações. O que não muda? É Ele. É o amor dEle. No meio do teu sofrimento, Ele está do teu lado. No meio da tua dor, Ele está do teu lado. Em todas as tuas perdas, quando tu chora, Ele está do teu lado. Porque Ele te ama. E é isso que Ele quer que nós venhamos entender nesse tempo de quarentena, de pandemia. Ele não muda. E Ele jamais vai mudar. A gente precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. Ontem eu estava num bate-papo com um pessoal da Igreja Monte Serra sobre missões urbanas e falando num trabalho que a gente desenvolve com os moradores em situação de rua. Todas as quartas-feiras nós vamos para o centro de Porto Alegre para poder levar um pouco de amor para o pessoal, conversar, ter um tempo de relacionamento. E semana passada o pessoal da igreja foi junto conosco e daí convidaram para um bate-papo. E uma das perguntas que fizeram é por que existem tantas pessoas em condição de rua, que são pessoas que conhecem o Evangelho, muitos pastores, né, pregadores da palavra se encontram hoje nas ruas. E é uma pergunta difícil assim, para responder, essa é a regra. Não há uma regra, né? Mas uma coisa eu pensei, conversei assim com o pessoal, e uma das coisas que eu trouxe é que muitas vezes a gente entende o Evangelho de uma forma errada. E as frustrações nos fazem fechar todas as portas para Deus e abandonar Deus. Aquele que é o único que pode estar do nosso lado durante esse período de frustração. Eu quero encerrar lendo um texto que está lá em Efésios, para depois a gente poder orar. No capítulo 2, Efésios 2, 1. Que tem ali como subtítulo do pecado para a salvação pela graça. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos.
E juntamente com ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para convosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Meu irmão, minha irmã, pela graça o Senhor nos chamou, lá de onde nós estávamos. Isso foi pelo imenso amor dele. Nenhum de nós merecia isso. Ele morreu por nós, ele se entregou por nós. Isso foi por amor. Independente de qualquer situação, Deus nos ama. E o desejo dele é que nós, como filhos e filhas, possamos estar junto com ele sempre. Lembra agora daquilo que o Senhor já fez por ti. Lembra agora daquilo que o Senhor já fez por ti, do grande amor dele, a ponto de entregar o seu Filho único para morrer na cruz, a minha morte, a tua morte. Se talvez no teu coração alguma tristeza, alguma frustração, ou talvez tenha uma acusação em relação a Deus, eu te convido nesse momento. Ora, pede perdão, retorna para a casa do Pai. Sabe que de todas as coisas que eu já fiz na vida, aquilo que me envergonha mais, desde que eu conheci o Senhor, não foram nem os pecados que eu cometi. Eu fiz isso, fiz aquilo. Mas em situações onde eu fiquei frustrado, eu quis fechar a porta para Deus. Isso é o que mais me envergonha, de pensar quem sou eu para fechar a porta para aquele que é o único que pode derramar um amor verdadeiro e incondicional sobre a minha vida. E esse mesmo Pai, Ele te convida nessa manhã, para que, se há alguma porta fechada para Ele, abre a porta, deixa Ele entrar, deixa Ele estar do teu lado, deixa Ele segurar na tua mão, deixa Ele te consolar. Hoje os pequeninos ali estavam ouvindo, sobre o Consolador, sobre o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te consolar agora nessa manhã. Reconhecemos todas as dores de perdas, reconhecemos isso. Choramos com os que choram, mas nós queremos nessa manhã lembrar a todos que o amor de Deus, a natureza de Deus, nos traz para essa posição de filhos que podem deixar o coração aberto para o Pai. Feche teus olhos aí na tua casa mesmo. Não sei quem está aí, não sei se está sozinho e nem o que tu está passando, mas eu quero te convidar nesse momento para orar junto comigo e para agradecer a Deus por todas as coisas, lembrando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito, o propósito de Deus. Pai, nessa manhã nós queremos te louvar, ó Deus, queremos te agradecer, bendizer o teu nome, porque tu és bom sempre. O teu amor é incondicional. O teu amor vai além do que a nossa capacidade consegue alcançar. Nossa capacidade mental não consegue alcançar a grandeza do teu amor. Tu és fiel em todo o tempo. Em todo o tempo, tu amas. E tu és um pai que está sempre com os braços abertos, esperando o retorno dos teus filhos. Pai, nessa manhã eu oro pedindo que o Senhor venha com a sua graça, curar corações feridos, tirando toda a dor. Lembrando, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor já fez pela vida do teu filho e da tua filha, para que mesmo nesse tempo de incertezas, todos nós possamos ter firmes uma certeza, que o Senhor nos ama e que o Senhor está conosco em todo momento. Em nome de Jesus eu oro pedindo que o Senhor venha inundar lares com teu amor, com a tua graça,
derramando a tua misericórdia, consolando corações, trazendo esperança àquele que está aflito. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra que não muda, assim como o Senhor, onde não há mudança nem sombra de variação. Obrigado, Deus. Abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã. Abençoa a nossa vida, Senhor amado. Que possamos nos dias difíceis ser testemunho do teu amor, da tua graça, para aqueles que estão sofrendo neste momento. Muito obrigado, Pai.